Hoje eu quero compartilhar com você a minha parte nessa série que ficou sobre ostentação. Eu quero compartilhar um pouco com você acerca de futuro. Você sabe, quando nós falamos de ostentar algo, você foi chamado a ostentar vida, a ostentar saúde, a ostentar paz, a ostentar felicidade. Você foi chamado a ostentar em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo. Mas a vida e a felicidade não é uma questão de decisão. Felicidade é uma questão de plantio. Ser feliz não tem a ver em decidir ser feliz. Ser feliz tem a ver com você ter um posicionamento de um plantio correto. Entende? Não adianta alguém plantar as coisas erradas e esperar ter uma colheita positiva. Não adianta também alguém não plantar nada e esperar que vai colher alguma coisa que seja produtiva. Não faz sentido. E eu digo para os irmãos, na única oportunidade que você tem, a vida não perdoa. E os princípios também não. A vida não perdoa as pessoas. A vida não perdoa erros. E essa semana eu estava avaliando o quanto a vida é curta. A vida passa muito rápido. As coisas passam muito rápido. A maioria de vocês talvez nem conheça a minha história. Talvez você me veja aqui aos domingos, mas eu casei na semana que eu fiz 19 anos. E eu pisquei, já são 6 anos de casado. A Chloe vai fazer 4 anos. Eu ontem me mudei para a minha casa, estava reformando. Já tem que pintar tudo de novo, já está tudo destruído. Já tem que reformar o apartamento inteiro. As coisas, elas caminham numa velocidade muito rápida. Mas a vida, ela não perdoa alguns erros. Há alguns erros, eu quero te dizer. Se por um lado nós pregamos que você vai ter tempo para reparar tudo. Se por um lado nós pregamos que você vai ter oportunidade de reparar tudo, por outro lado eu quero te dizer, a vida não vai perdoar alguns erros. E você vai viver a consequência dos acertos ou dos erros que você vai fazer nesse tempo. Quando eu estava vindo para cá, eu esqueci a chave de casa esqueci a chave do carro dentro de casa. E eu desci no elevador, e quando eu estava descendo, eu lembrei que eu tinha esquecido. Eu cometi um erro. Pode parecer simples, mas a vida não perdoa. A chave não apareceu no meu bolso. A hora que eu cheguei na frente do carro, eu não falei abre carro e o carro abriu. Não foi perdoado. Tive que voltar, eu tive que reparar. E tudo aquilo que você faz sem entendimento, todo reparo custa tempo. Vira para quem está do seu lado e fala, todo reparo custa tempo. É por isso que na oportunidade que você tem, você precisa ser cauteloso para que você não precise executar reparos na sua vida. Para que na sua história você tenha uma história que seja produtiva e que você viva a consequência daquilo que você edificou com sabedoria e com discernimento. E aí eu voltei para buscar a chave. Quando eu estava descendo eu lembrei. E eu fui dar uma volta de elevador e tinha um senhorzinho entrou. E eu falei, eu esqueci a chave de casa, porque eu estava descendo e ia subir de novo. Eu não ia sair do elevador, então eu estava justificando porque eu não ia sair, né? Então o cara ia achar que eu estou agora, o hobby no dia de frio é dar volta de elevador no condomínio, né? E aí ele falou para mim, quem não tem cabeça tem perna. Eu falei, interessante, gostei da frase. Tem tudo a ver. Porque na vida também é assim. Tem gente que vive dando pernada porque não tem cabeça. Tem gente que vive dando volta na história porque não tem cabeça. E nos dias que você tem para edificar, você não pode errar. Existe coisas na sua vida que você não pode. Não pode. A maioria de vocês são solteiros. Você não pode errar a pessoa que você vai casar. Não pode. Não pode. Você não pode errar aonde você está investindo a sua vida. Você não pode errar. Você não pode errar nas escolhas que você está fazendo nesses dias. Você não pode errar. Se você quiser ter um futuro, se você quiser edificar uma vida que de fato ela seja crescente no pouquíssimo tempo que você tem, porque você tem poucos anos de vida, você vai ter que tomar cuidado antes de tomar as decisões. Você precisa ser sábio antes de tomar a decisão, não depois para reparar o erro.
Tem gente que só tem sabedoria na hora de reparar erro. Tem gente depois que errou, e aí eu quero te falar, depois que você errou, acabou. Tem gente que fala, pastor, eu estou aprendendo. Não, você só está errando, só está dando cabeçada. Porque o verdadeiro aprendizado, a sabedoria, você não precisa de errar. A Bíblia foi feita, o Espírito Santo está dentro de você para você não ter que errar. Ainda que você é humano, vai ter coisa que é inevitável. Mas erra o corte de cabelo, erra a roupa, erra o endereço, erra coisa que pode errar. Erra aquilo que é superficial, aquilo que é importante na sua vida. Você tem o Espírito Santo. Sabe o que é interessante? O Espírito Santo, ele está aí desde a eternidade. Ele tem uma profunda sabedoria, ele tem um conhecimento de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é criador, o resto é criatura. Tudo que existe é criatura, tudo. Só existe um Criador, e Ele habita dentro de você, para que Ele possa te dar o discernimento do que fazer, como fazer e de que forma fazer. E quando, todas as vezes que eu falo sobre futuro, eu decidi algo para mim, quando a minha conversão, eu tinha 16 anos de idade, quando eu de fato fui marcado por Jesus. E o que mais me chamou a atenção na vida cristã, é que o único estilo de vida que te dá prospecto de futuro é a vida de Cristo. O único estilo de vida que te dá um futuro sensato é o estilo de vida de Cristo. Você está aqui, um dos principais motivos que eu me converti foi por causa da corte. Eu não conhecia esse negócio. Minhas irmãs praticavam de livre e espontânea vontade. Quando eu vi isso, eu fiquei louco por isso. Que eu falei, uau, alguma coisa que vale a pena da minha vida, alguma coisa interessante. E eu lembro que aquilo ali me chamou a atenção. E aí depois eu comecei a descobrir esse negócio de cruz. Eu comecei a descobrir essa questão de entregar minha vida para Jesus, mas não para fazer da igreja um shopping que eu venho de final de semana. Não para ser parecido com todo mundo. Não, eu descobri que não, eu podia ser uma raça diferente. Eu podia ter valores de vida diferentes. E quando eu comecei a investir a minha vida nisso, eu percebi que em pouco tempo há uma retribuição para acerto. Há uma retribuição para os erros que você vai cometer na sua vida. Existe uma retribuição. Eu te disse que se você errar, você vai colher uma consequência dos seus erros. E as consequências, elas são multiplicadas. É a lei da semeadura da vida. Mas eu descobri também que há uma consequência, há uma retribuição para os acertos da vida. Se por um lado a vida ela vai fazer com que você pague os seus erros, a vida também, ela não vai conseguir te impedir de colher os seus acertos. E aí, quando você escolhe ter sabedoria, antes de praticar escolhas, você começa a desfrutar, e você vê que em pouco tempo você começa a desfrutar da consequência de escolhas corretas. E sabe qual é o tempo mais precioso? O tempo mais precioso da vida são os momentos que antecedem as melhores escolhas. O tempo mais precioso é o tempo que antecede as escolhas mais importantes. O tempo mais precioso, sabe por que a juventude é o tempo mais precioso da vida? Sabe por que enquanto você é jovem é o tempo mais precioso? Porque agora é o momento de você definir a sua profissão. Agora é o momento de você definir a pessoa com que você vai se casar. Agora é o momento de você definir o nível de temor a Deus que você vai ter. Porque eu quero te dizer, depois que você passou dos 30, e eu digo isso, eu não falo muito de domingo, senão eu posso desanimar algum irmão que está aqui. E entre vocês, eu acho que a maioria tem menos de 30. Mas depois que você passou dos 30, 35, 40, depois que você casou, tem filho, as suas prioridades são diferentes. Se você não fez algo louco para Deus até então, se você não galgou sucesso profissional até essa idade normalmente, se você não tem um projeto de futuro, o ser humano, e até mais ou menos 30 anos, você tem um prospecto de futuro. Passou disso, não estou dizendo que você não possa ser uma exceção, não estou dizendo que você não possa ser alguém que vai fazer alguma coisa relevante depois dessa idade, mas normalmente essa idade, ela determina onde estão as bases da sua vida, e aonde estão firmadas as bases da sua vida, vai determinar para onde a sua vida vai crescer.
E as bases da sua vida, elas serão determinantes para o tamanho, para o alcance, para o potencial de suportar peso. Esses dias nós estamos em reforma aqui. E nós precisamos de contratar um engenheiro, porque essa estrutura ela tem aproximadamente 40 toneladas. E nós fomos então contratar um engenheiro para fazer algum memorial de cálculo, para fazer reforços na nossa estrutura. E ele precisou então de fazer um projeto para levantar 2 vigas aqui dentro 2 colunas desse prédio. Eu achei interessante porque quando foi cavando, qual que é a lógica da engenharia? Quanto mais profundo for o buraco e o alicerce, você vai ver depois só o buraquinho que está depois da terra. Você vai ver aqui só a viga que vai estar colocada aqui. Mas para baixo dela tem 2 metros quadrados cavados, com concreto usinado, uma sapata. Mas o que você vai ver é só um pedacinho de ferro para fora. E esse pedacinho de ferro, cada um deles vão estar sustentando 22 toneladas. Um pedacinho de ferro. Sabe por quê? Os alicerces da sua vida falam das escolhas que você vai fazer. As escolhas que você vai fazer são dias que ninguém está te vendo. As escolhas que você faz são escolhas pessoais. Com quem você vai casar é fruto de uma escolha que você está fazendo hoje. O seu tempo e o seu temor diante de Deus. Esses dias eu tenho me preocupado. Não me preocupado. E os irmãos sabem, a minha preocupação não é quantos dos nossos jovens tão somente nesses dias têm entendido o padrão que nós pregamos, mas a minha preocupação é quantos têm a revelação e o entendimento que diante de Deus, você fazer uma escolha diante de Deus é muito mais sublime do que você tão somente viver um padrão. Porque com quem você vai se casar tem um alicerce. O perfil de mulher que você vai ser vai determinar um homem de Deus que Deus vai poder trazer para você. O perfil de homem que você vai ser vai determinar aquilo que Deus vai poder te colocar, os lugares que Ele vai poder te estabelecer. Isso tem a ver com os alicerces, com as escolhas que ninguém vê, no tempo da vida que parece ser tão superficial, que é o tempo da juventude, mas é o tempo mais importante. Por isso, o desejo de Deus é de que nós possamos ter sabedoria nesse tempo chamado hoje. O desejo de Deus é que nós possamos crescer nessa sabedoria. E quando nós falamos então da vida, a vida ela sempre é movida por caminhos. E algo que a gente descobre é que você nunca precisa chegar no final de um caminho para descobrir aonde você está indo. Todas as vezes que você pega um caminho, você consegue perceber o caminho que você está e aonde ele vai dar antes de chegar lá. E hoje a sua vida está num caminho. É interessante porque quando você vai fazer uma viagem, quando você entra na Dutra, ela vai te dar destino a alguns estados e algumas cidades. A Fernão Dias vai te dar um destino a outras cidades. Não adianta, quando você entra por um caminho, já se sabe o que vai acontecer no final. Então, nesses dias, nós precisamos entender quais são os caminhos que nós temos que entrar. Por quê? Porque esses caminhos vão determinar o caminho do sucesso ou do fracasso. Eles determinarão os caminhos que você está, aonde você vai poder chegar. Que tipo de cristão você vai ser? Que tipo de profissional você vai ser? Que tipo de casamento você vai ter? Que tipo de padrão financeiro você vai estabelecer? Hoje você já pode saber isso. Por quê? Porque esses caminhos, eles determinam. O que nós vamos nos tornar amanhã está sendo construído hoje. Vira para quem está do seu lado e fala que você vai se tornar amanhã. Está sendo construído hoje. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 6, verso 47. Lucas capítulo 6, verso 47. Lucas capítulo 6, verso 47. Olha que a Bíblia diz, Lucas capítulo 6, acharam? Lucas capítulo 6,
verso 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente na casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. O próprio Jesus, ele estava dizendo aqui, num projeto de construção existencial. Jesus comparou o seu projeto de existência à edificação de uma casa. Todo ser humano no projeto de existência, ele está edificando algo. No seu tempo de vida até então, você está edificando algo. E o que eu acho interessante é que a vida e tudo que nós fazemos é baseado em dois princípios: aquilo que nós cavamos para baixo e aquilo que pode ser construído para cima, como eu disse aqui. Mas tudo aquilo que pode ser construído para cima está intimamente relacionado com aquilo que foi edificado para baixo. E Jesus está dizendo: olha, no seu projeto de existência, na sua vida, existem dois perfis de homens, existem dois projetos existenciais, existem dois projetos de vida, existem dois tipos de construção de vida. Há um primeiro grupo de homens, que eles estão construindo uma casa sobre a rocha. E essa casa sobre a rocha, vem a enchente, bateu a corrente sobre ela, e não pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha. Mas há um segundo grupo de edificação, aqueles que estão edificando a sua casa, o seu futuro, o seu projeto de vida, sobre areia. Esses veio a corrente, bateu, as águas vieram, e essa casa, ela não conseguiu subsistir, porque ela não tinha fundamentos. E quando nós falamos sobre esses fundamentos, Jesus disse: qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus está dizendo que esses dois perfis de pessoas, esses dois grupos de pessoas, são pessoas que igualmente foram expostas às palavras dele. Esses dois grupos de pessoas, aqui Jesus não está falando dos jovens que não estão aqui. Aqui Jesus não está falando dos jovens que não se converteram. Aqui Jesus não está falando, quando Jesus está falando, ele está dizendo: olha, tem dois perfis de pessoas que receberam da mesma palavra. Há dois perfis de pessoas que foram expostos ao mesmo padrão. Há dois perfis de pessoas que foram expostos a uma mesma mensagem. E nós fazemos parte desse grupo que está sendo exposto a uma mensagem. E Jesus está dizendo: há um diferente resultado. Aqueles que serão expostos sobre essa mensagem, mas eles construirão o seu projeto de existência de maneira diferente. Porque a sua vida, ela não é determinada por aquilo que você ouve. Jesus está dizendo: olha, os dois ouviram. Os dois grupos de pessoas ouviram. Esses são os grupos que ouviram. Obrigado. Que ouviram a mensagem. Mas Jesus está dizendo: tem dois grupos de pessoas. A sua vida não é determinada por aquilo que você ouve, a sua vida é determinada por aquilo que você pratica. O seu futuro não vai ser determinado por aquilo que você ouve, o seu futuro é determinado por aquilo que você tem disposição de colocar em prática. Então, Jesus aqui, nessa pequena história, ele nos mostra que ambas as casas vão passar por dificuldades. Todo projeto de vida vai passar por dificuldade. As chuvas e as adversidades, elas vão chegar para todo mundo. Todos. Eu não sei você, mas várias vezes na minha vida, em momentos de dificuldade, eu falei: nossa, parece que o fulano de tal não tem problema. Às vezes a gente fala: nossa, parece que o fulano não tem problema nenhum. Parece que a minha vida é tão problemática, eu tenho tanto problema, eu tenho tanta coisa para resolver. Mas parece que tem pessoas que não têm. Isso não é verdade. Ambas as casas, tanto a casa daquele que edifica a sua vida no melhor padrão, quanto aquele que opta por edificar sua casa na areia, tanto aquele que edifica na rocha, quanto aquele que edifica na areia, ambos terão adversidades, ambos terão chuva, ambos terão dificuldades. Isso faz parte da vida cristã, faz parte da vida normal, faz parte da vida acadêmica, isso faz parte da nossa história. Quando nós olhamos então
A consequência da casa está determinada por onde ela está firmada. A consequência do seu futuro está determinado aonde ele vai estar firmado. Sabe qual é o meu grande medo da vida? Não é o momento que você começa a construir a casa, mas é a consequência depois da tempestade. Ainda nós somos aqui, você é jovem. Hoje o que você está fazendo do seu tempo de solteiro ou não, parece que não tem muito problema. Parece que escolhas erradas nesse momento, elas não são tão problemáticas. Parece que a escolha da profissão errada não gera muitos problemas. Parece que agora a decisão de querer a qualquer custo ter um carro ao invés de se formar não gera tanto problema. Parece que a decisão agora de querer curtir a minha vida sentimental, ao invés de estar preparado para algo eterno, para algo sólido, parece não gerar muitos problemas. Parece que agora não ter uma vida cristã consistente, parece que agora, só porque eu sou jovem, viver uma vida cristã inconsistente, parece que não gera muitos problemas. E você sabe que a maioria dos jovens que, eu analisando, o tempo da juventude é o tempo só da edificação. Vira para quem está do seu lado e fala: você só está no tempo da edificação. Fala para ele: mas fique tranquilo, vai chegar a tempestade. Entende? Você só está no tempo de edificar. Olha aqui para mim. E ninguém pode avaliar o potencial de uma construção no momento que só está sendo edificado. Ninguém pode avaliar o potencial de uma construção enquanto simplesmente a casa está sendo levantada. O potencial de uma edificação é avaliada no momento da tempestade. O potencial de uma edificação é avaliado no momento da chuva, da adversidade, da tempestade. E é nesse momento, eu quero te dizer, é nesse momento que a verdadeira consequência daquilo que você edificou vai ser exposta. É nesse momento que a consequência daquilo. E eu acho interessante essa história de Jesus, porque Jesus está falando de um projeto existencial. E me parece que nesse projeto existencial, nessa pequena história de Jesus, não há tempo para construir uma outra casa. A construção da casa fala de uma obra completa. Jesus poderia ter usado tantas outras coisas como exemplo, mas quando nós falamos de construir uma casa não é construir um cômodo. Construir uma casa não é construir só um puxadinho, não é um pedacinho. Construir uma casa fala de cômodos, fala de algo completo. Construir casa tem que ter sala, tem que ter cozinha. Para ser uma casa tem que ter garagem. Para ser uma casa tem que ser algo completo. Jesus está dizendo: olha, aqueles que vão construir algo completo, aqueles que vão edificar algo completo, e no momento que chegar a tempestade, eles perceberão que a edificação deles não foi uma edificação que valeu a pena. Sabe o que é interessante? É que muito provavelmente, e com isso aqui eu não quero te desanimar, muito pelo contrário, você está no tempo oportuno dessa edificação. Mas as pessoas que eu conheço avaliam a história dos seus pais, avaliam a história dos seus tios, avaliam a história dos seus parentes. Normalmente quando a tempestade chega, a tempestade normalmente começa tirando o teto da casa, começa destelhando tudo. E você pega alguém que firmou a vida nas bases erradas, e depois, quando ele já está com 45, 50 anos, ele descobre que fundou a vida sentimental nas bases erradas. E ali com 50 anos, ele descobre agora que ele está no meio de uma separação. Com 50 anos a casa começou a ruir. Eu te digo, agora com 50 anos, como é que você recomeça isso? Como é que você recomeça a sua vida sentimental com 50 anos? Alguém que não teve uma edificação profissional, a hora que ele chega com 35, ele descobre isso. Mas com 35, como é que faz para refazer isso? Isso você tem que estar atento para o dia da tempestade. E eu quero compartilhar com você rapidinho sobre 5 chuvas e ventos que virão sobre a sua casa. Vão vir alguns ventos, virão algumas chuvas, virão algumas tempestades. Eu quero falar aqui de 5 tempestades que elas virão sobre a sua casa, e que no momento da edificação você precisa ter sabedoria para não escolher os materiais errados, porque uma hora
isso vai ser uma consequência. A consequência daquilo que você edificou, ela vai ser manifesta. A primeira tempestade que vem no momento de nós edificarmos a nossa história é a ansiedade pelo amanhã. Eu não sei, esses dias eu avaliava, mas eu acho que a pressa é um dos maiores problemas da humanidade. As pessoas não são excelentes na nossa geração, elas não são proativas, tudo isso por causa de pressa. Por que nós não fazemos com excelência? Por causa de pressa. Por que nós não fazemos melhor? Por causa de pressa. A pressa, normalmente a pressa, no momento que você está edificando algo, ela rouba aquilo que é a coroa de glória. E aí a gente tem pressa de viver hoje, o que não é para ser vivido hoje. E a Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas, há um tempo para tudo. E quando se diz que há um tempo para tudo, eu tenho para mim que o diabo ele nos dá a forma errada de querer conquistar as coisas certas. O diabo ele nunca vai, e para você que é um cristão, ele nunca vai te fazer querer conquistar as coisas erradas. Ele vai te desafiar até conquistar as coisas certas, mas da maneira errada, fora do tempo, fora dos valores, fora dos princípios. Tome cuidado com a pressa. Tome cuidado em querer antecipar coisas na sua vida. Tome cuidado em não perceber. Perceba na sua vida o tempo e para que aquele tempo deva ser investido. Perceba o momento da sua vida e no que você deve colocar aquele momento da sua vida. Perceba isso. Porque muitos não conseguem identificar porque eles passam pela tempestade da ansiedade, da pressa, ansiedade pelo amanhã. E sabe o que é interessante? É que no momento que ele está solteiro, ele não vive como solteiro. E depois ele casa e também não vive como casado. Aí antes de casar, ele não se firma profissionalmente. Aí depois de casado, ele também não vai conseguir fazer isso com perfeição. Aí é interessante porque a Bíblia diz que o solteiro agrada ao Senhor e o casado agrada o seu cônjuge. O tempo de solteiro é o tempo que você pode agradar o Senhor com tudo. O Evandro é casado, ele sabe. Hoje ele não pode falar, não, vou ficar aqui hoje até amanhã no culto, consagração, aqui com os irmãos. Não pode. Não pode, o Evandro dá. O Evandro é o sacerdote da casa dele, dá a última palavra lá. Mas ali ele não vai permitir. Eu hoje, a minha vida, e quem é casado, você tem uma vida de casado, você tem as suas limitações. É interessante que eu vejo, tem irmãos que vêm me procurar, ele não foi intenso ao Senhor quando era solteiro. Algumas mulheres, tem muitas irmãs que me procuram, irmãs casadas que querem rapar a cabeça. Pastor, queria rapar a cabeça. Meu marido não deixa. Os maridos ficam com vergonha, né? De andar com a mulher com a cabeça raspada. Mas é interessante porque eu sempre digo, irmãs, isso aí é para o tempo de solteira. Se alguma irmã casada quer fazer e o marido permite, amém. Isso não quer dizer que você é solteiro, você tem que rapar a cabeça, não, pelo amor de Deus. Mas tem coisa que é para o tempo de solteiro. Estudo normalmente é para o tempo de solteiro. Faculdade é muito mais fácil você fazer no tempo de solteiro, enquanto você não tem filhos. Mas a gente precisa tomar cuidado para não viver no momento que você precisa de viver no momento, para não querer antecipar algo que não deva ser vivido. E aí quando você chega na hora de viver, você não consegue desfrutar, porque você trocou as coisas. Tome cuidado com a ansiedade pelo amanhã. Tome cuidado com a pressa. Você sabe que essa é uma frase muito comum, a pressa é inimiga da perfeição. Toma cuidado para não querer antecipar coisas na sua vida e por conta disso não desfrutar depois de um futuro. Por conta disso. Uma segunda tempestade que vem e que muitos não conseguem edificar um futuro é a falta de maturidade no hoje. Irmãos, eu já fui várias vezes para o norte do país e lá chama muita atenção da maturidade que os jovens têm. É uma cultura diferente, mas é muito diferente da nossa. Cultura acadêmica que eles têm. Quando eu estive lá, até mandei uma mensagem para os irmãos, eu falei, uau, estou impactado
Eu estava num grupo lá de 8 jovens, 2 são médicos, 3 são advogados, um tem um escritório de advocacia, um já prestou concurso, trabalha acho que no Tribunal de Justiça passou, e o outro tem sonho de ser juiz, está estudando para passar. 2 moças que cursavam psicologia, uma que já era formada em pedagogia, uma formada em administração. Os 8, eu fiquei assim, perplexo. Eu falei, uau, todos vocês são formados, mas não só formados, todos com idealizações de futuro, todos com sonhos de futuro. E aí eu estava falando para eles, uau, isso é muito incomum, vocês precisam de fazer uma caravana lá, porque no meio deles eu falei, poxa, eles querem ser juízes e vão ser, médicos no meio deles. E eu falei, no norte existe uma facilidade um pouco maior, ainda que isso não seja uma justificativa. E tem uma das moças que é médica, eu falei, eu acho que para cá deve ser mais simples, como é a sua família? Ela falou, pastor, eu sou filha de feirante, meu pai é feirante. Eu demorei 5 anos para passar na faculdade federal. Eu estudei durante 5 anos para passar na faculdade federal. Ela falou, meu sonho era dar um outro padrão de vida para meu pai, para minha família. E ela estava falando o quanto ela trabalhava. Me marcou muito, porque ela falou, depois que eu me formei, eu comprei um apartamento para os meus pais, eu comprei carro, eu dei a eles a condição que eles não poderiam ter. Mas eu achei muito interessante, porque eu falei, esse é o tempo de solteiro, é o tempo de investir nisso. É o tempo de ser maduro nisso. É o tempo de edificar essas bases. Você precisa tomar cuidado também para não fazer da igreja um refúgio da sua vida. Nós estamos falando que nós somos a eclesia, nós somos a eclésia de Deus. Nós somos os membros infiltrados. Nós precisamos de jovens infiltrados em todos os lugares. Nós vamos ter uma porcentagem no meio de vocês de alguns que serão pastores. Mas aqueles que não foram chamados a ser pastores, e oramos que os nossos pastores não sejam pessoas que se tornaram pastores por falta de opção do que fazer, e não são assim os nossos pastores. Ninguém se torna pastor no nosso meio porque não tinha outra coisa para fazer. Pelo contrário, os pastores que nós vemos que vêm se formando no nosso meio, são irmãos que teriam potencial para estar em outros lugares fazendo coisas. Mas é interessante, você precisa de buscar a maturidade do hoje, para entender o que você precisa de edificar hoje. Você precisa ter esse senso de futuro, essa maturidade do que você vai se tornar amanhã, nos próximos anos. Como vai ser a sua vida acadêmica? Como vai ser a sua vida profissional? E se você não edificar isso, você não vai colher isso. E se você deixar de edificar, muito provavelmente você vai colher essa consequência. E aí depois, quando você estiver na idade de comprar o seu apartamento, quando você estiver na idade, né, de fazer essas coisas na sua vida, já não vai ter dado mais tempo de você edificar outras, e aí elas ficaram para trás, e é muito provavelmente que você nunca mais consiga equilibrar e tê-las na sua vida. No tempo que é hoje, muitas pessoas, falta maturidade a elas no tempo presente. Eu acho curioso, porque como jovem você, obviamente, você pode ser brincalhão, você é jovem, você pode ter a espontaneidade de jovem, a alegria de jovem, você pode ter a conversa de jovem, você pode ter o rolê de jovem, tudo de jovem, mas você precisa ter maturidade. E maturidade, ela é avaliada pelo nível de responsabilidade que podem colocar sobre você. Seu nível de maturidade é avaliado pelo nível de responsabilidade. Esses dias, um jovenzinho do nosso meio veio conversar comigo. Ele estava falando, pastor, na minha casa, meu pai saiu de casa muito cedo, e eu sustento a minha casa, eu estou fazendo faculdade, eu achei fantástico, acho que ele faz engenharia. Ele falou, eu estou fazendo engenharia, eu estou sustentando a minha casa, eu sou arrimo lá da minha família, com os meus irmãos, com a minha mãe. Eu achei curioso, porque eu falei, Deus vai levantar pessoas maduras. Qual é o seu nível de maturidade? Por quê? Porque não adianta, nos próximos 10 anos você vai ver um reflexo do que você é hoje. Qual é o seu nível de maturidade? Naquilo que Deus tem te dado. Deus, Ele nunca vai te mandar fazer algo novo sem que você tenha realizado a última coisa que Ele te mandou fazer. Você tem um projeto de vida, as responsabilidades que estão nas suas mãos. Talvez você fale, pastor, hoje as responsabilidades são pequenas. Hoje talvez você não tenha grandes responsabilidades, mas a sua responsabilidade como aluno, a sua responsabilidade no primeiro emprego que você está, que talvez não é o mais brilhante,
a sua responsabilidade diante de Deus, a sua responsabilidade com a sua célula, como tem sido o desenvolvimento da sua responsabilidade. Isso vai refletir diretamente no perfil, no padrão de casa que você está edificando. A terceira tempestade certamente virá para todos. É nós acharmos que sabemos de tudo. Vira para quem está do seu lado, fala para ele: você não sabe de tudo. Nós temos uma tendência de achar que nós sabemos de tudo. É interessante porque na construção civil, eu percebo, nós estamos em várias igrejas com muitas reformas. E se tem bicho que é difícil de falar alguma coisa, é para pedreiro, é para ajudante, é para quem trabalha na construção. Meu Deus do céu. Eles colocam um negócio na cabeça e você tem que provar por A mais B, são duros na queda. Eu falei, às vezes nós somos assim na edificação da nossa vida. Sexta-feira eu tive que correr para cá, foram bater uma laje aqui e foi dito: olha, precisa de fazer escoramento nessa laje, senão a laje não vai aguentar. E o pedreiro, o que ele fez? Não fez escoramento. Na hora que veio a laje, o que aconteceu? A laje começou a ceder porque não tinha escoramento, teve que fazer na hora, mas ele ficou bravo, ficou macho. Foi porque não se abriu para poder ouvir. No seu momento de edificação da sua vida, toma cuidado em achar que você sabe de tudo. Sabe o que é interessante? Pessoas que não vão ter um futuro muito brilhante, elas se associam a outros jovens. Não tenha só amigos jovens. A Bíblia diz que Roboão, filho de Salomão, ele assumiu o trono. E a Bíblia diz que ele foi tomar conselho com os mais velhos. E os mais velhos disseram para ele: Roboão, Salomão, seu pai, ele colocou muito jugo sobre o povo. Tira o jugo do povo, que esse povo vai te amar e te servir. E aí a Bíblia diz que Roboão tinha amigos jovens. Quer te dizer, os seus amigos jovens, eles são muito bons para viver essa santidade, essa radicalidade em Deus com você. Mas você precisa de ter pessoas maduras que falam na sua vida. Você precisa ter pessoas que são referenciais, pessoas mais velhas, que falem em diferentes áreas da sua vida. Você precisa ter pessoas para te direcionar profissionalmente na sua vida. Você precisa ter pessoas para te direcionar na questão dos seus relacionamentos. Você precisa ter pessoas para te dar instruções. E sabe o que aconteceu? Roboão desconsiderou o conselho dos mais velhos. Ele foi ouvir o conselho dos mais novos. Sabe o que os amigos mais jovens disseram para ele? Roboão, diz a esse povo que todo o peso que o seu pai Salomão colocou sobre eles é mais leve que o seu dedo mínimo. Fala para o povo que se parecia que o seu pai era pesado, todo o peso dele é o peso do seu dedo mínimo. Você vai ser muito mais pesado com o povo. Sabe o que Roboão fez? Não parece uma atitude idiota? Não parece um negócio, quando eu leio, parece ser um negócio tão sem sentido. Mas sabe por quê? Ele optou por ouvir as pessoas que não deveriam ouvir. Eu sei que os seus amigos jovens, parece que eles entendem muita coisa, mas eles também não entendem. Eu sei que você olhando para a sua vida, você acha que você entende muita coisa, mas você não entende. Você não entende. E para isso você precisa de se abrir. E aqui está algo. Você precisa de reconhecer que você não sabe de tudo. Você precisa de reconhecer que sozinho você jamais vai conseguir tomar as melhores escolhas. Sozinho jamais você vai conseguir trilhar os melhores caminhos. Por isso, nesse caminho de edificação, tome cuidado para você achar que você não sabe demais. Toma cuidado. Nesse caminho de edificação da sua vida, tenha pessoas que falem na sua vida. A Bíblia diz que a honra aos pais é um mandamento com promessa. Talvez você tenha pais que falam tudo desajustado, que a embalagem venha completamente errada. Isso quer te dizer, se você não honra os seus pais, você jamais está liberado para prosperar. Jamais. Jamais. Escute o que eu estou te dizendo. Se você não tem honra aos seus pais, esqueça ter uma edificação que é fundada sobre a rocha, independente de quem ele seja. Pastor, minha mãe, a mulher mais perdida do mundo, nem é crente. A Bíblia não diz, olha, honra sua mãe se ela for cristã, se ela for alguém, não. Pastor, meu pai não presta. Não, a Bíblia não está dizendo que ele precisava de prestar para você honrar ele. A Bíblia está dizendo honra. Sabe por que muitas pessoas não conseguem edificar um projeto de futuro? Porque elas não têm um princípio de honra.
com aqueles que Deus colocou como figuras na vida deles. Quem são as pessoas mais velhas que você toma conselho? E quando eu falo de velho aqui, eu não estou falando só de idade, não. Eu estou falando de maturidade naquilo que faz. Quando nós falamos de maturidade, não é questão de idade, mas é de sabedoria naquilo que edifica. No seu projeto de futuro, invista a sua vida em ouvir aquelas pessoas que têm maturidade para te dar direções claras, que têm maturidade para te dar conselhos que sejam relevantes para a sua vida. O quarto e penúltimo tempestade que você vai precisar de vencer nesse seu tempo de edificação, diga assim comigo: pressões sociais. Se tem algo que você precisa de romper para edificar a sua vida, são as pressões sociais. Na nossa geração existe uma pressão social. Nos nossos dias existe uma pressão. Determinado país que você nasce vai ter uma pressão para que você seja algo. Determinada região vai ter uma pressão para que você seja algo. Em determinada família tem uma pressão para que você seja algo. Tome cuidado com as pressões. Tome cuidado com essas pressões. Os seus pais, desde que você nasceu, tem um filho, você vê lá, ele, criança pequenininho, você determina um projeto de futuro para ela. Mas toma cuidado. Se eu te disse, você precisa de honrar os seus pais, antes eu te digo, você precisa de honrar a Deus e o projeto de futuro que Ele tem para você. Toma cuidado com as pressões sociais. Toma cuidado com a pressão de ter que se relacionar. Às vezes não é a hora de você se relacionar. Toma cuidado. Tem tantas pessoas que parecem bobo, porque está todo mundo brincando, aí você resolve se relacionar. Não, porque está todo mundo... Não, porque pastor, minha idade avançou, é uma pressão social. Tome cuidado com as pressões sociais. Tome cuidado. Porque existem pressões, e todas as vezes que você está exposto, você está exposto à pressão o tempo inteiro. Seus professores lá na universidade, eles vão te colocar debaixo de uma pressão social. Eles vão dizer para você que esse negócio de caminhar por fé é burrice. Eles vão dizer para você que você precisa ser o mais inteligente possível, mas uma inteligência ignorante, de um conhecimento morto. É uma pressão. Eu não sei você, mas várias vezes eu me vi edificando a minha vida em cima de pressão. E agora eu falo, não, mas eu preciso ser desse jeito, porque a pressão faz com que eu queira me tornar daquele jeito. Não, tome cuidado com isso. Tome cuidado para não edificar a sua vida em cima dessas pressões sociais. O mundo, ele determina um padrão de sucesso para nós. Tome cuidado para você não edificar a sua vida em cima de um padrão de sucesso que não deveria ser seguido. Cuidado para não ser refém de todo mundo. Tem gente que na história dele é refém de todo mundo. Quando você não tem identidade, você vai ser refém de todo mundo. Quando você não tem identidade, um dia você vê o pipoqueiro, você acha que você tem que ser pipoqueiro. Aí no outro você vê o vendedor de hot dog, você fala, não, meu negócio é hot dog. Aí no outro você vê o piloto de avião, você fala, meu negócio é pilotar avião. Aí no outro você vê o pastor, você fala, não, meu negócio é pastorear a igreja. Toma cuidado, não seja refém. Descubra quem você nasceu para ser e persiga isso, independentemente das pressões. E quinto e último, tempestade que virá para essa edificação é o desejo de ser como o outro, sem pagar o preço que o outro pagou. Toda a história de edificação sobre a rocha, você vai perceber que existiu uma história por trás. Você sabe, não tem como edificar um projeto de futuro sem preço. Não tem como. Não tem como ser um profissional, olha aqui para mim, não tem como ser um profissional bem sucedido sem pagar preço. Não tem como ser um marido bem sucedido. É interessante porque, sabe qual é o tempo que você está determinando o padrão de marido e de esposa que você vai ser? É hoje. É hoje que você está se preparando para isso. Não tem como ser marido e esposa sem um investimento de tempo. Tudo que é valioso custa. Tudo que é importante custa caro. E nesse tempo de edificação, se eu perguntar aqui quem quer ser fracassado, ninguém vai levantar a mão. Se eu perguntar aqui quem no meio das tempestades que virão na sua vida, nos anos seguintes, quem aqui gostaria de ter a sua edificação ruim? Quem aqui gostaria de ser um profissional horrível? Quem aqui gostaria de se divorciar? Mas quero te dizer, inevitavelmente, é muito provável, Jesus estava dizendo, olha, é muito provável que alguns de nós vão se casar e depois, porque não edificaram da maneira correta, inevitavelmente vai acontecer isso.
Alguns inevitavelmente não vão conseguir ter sucesso profissional. Por quê? Porque nesse tempo de edificação não lutaram por isso. Se eu perguntar quem quer isso, ninguém quer. Da boca para fora ninguém diz que quer, mas as nossas atitudes denunciam mais o nosso desejo do que a nossa boca. A nossa disposição e atitude, elas denunciam muito mais aquilo que nós queremos de fato. Por isso, quando você olha para pessoas que elas alcançaram, edificaram essa casa sobre a rocha, viveram esse propósito existencial, edificaram essa casa da maneira que deveriam edificar, firmaram, e aonde essa rocha? Essa rocha é Cristo, é o conhecimento de Cristo, é a revelação de Cristo, é ser quem Cristo me chamou para ser. É quando eu edifico sobre Ele, quando eu edifiquei sobre a rocha, então eu tenho um projeto de futuro que é muito maior que eu, porque Ele é muito maior do que eu. Mas quando nós falamos sobre isso, tudo aquilo que é importante vai custar, tudo aquilo que é relevante vai custar. Sabe qual é o tempo de pagar? Agora. É isso que eu quero que você entenda. E nós vamos orar aqui. O tempo de você pagar esse preço é agora. O tempo de você pagar o preço pela sua profissão é agora. O tempo de você pagar o preço pelo seu casamento é agora. O tempo de você pagar o preço pelo amanhã é agora. O tempo de você pagar o preço por aquilo que você vai se tornar se chama hoje. E pode parecer que está muito distante, mas a maioria de vocês nos próximos 10 anos já vai estar completamente encaminhado na sua profissão, se bem sucedido ou não, se com êxito ou não. A maioria já vai estar provavelmente casado, se bem casado ou não, se feliz ou não. Mas o tempo então de firmar essa edificação é o hoje, é o agora. Nós vamos orar. E eu quero te convidar a nessa noite você enxergar que o que você tem feito nesses dias é construir o seu futuro. Você fazer um projeto de futuro diante de Deus. Falar: Deus, eu quero firmar minha casa sobre a rocha. Eu quero firmar o meu futuro sobre o Senhor, porque vão vir tempestades nessa edificação. Mas se essa edificação estiver firmada no Senhor, então eu vou poder desfrutar de um padrão de vida mais elevado. Lá em Mateus capítulo 19, verso 20 a 24, os irmãos do louvor podem vir. Mateus capítulo 19, verso 20 a 24. A Bíblia fala sobre um homem que foi chamado a ter um projeto de futuro ao lado de Jesus. A Bíblia diz que um jovem rico se aproximou de Jesus. Ele pergunta para Jesus: Jesus, o que eu preciso para herdar a vida? Jesus diz: cumpre todos os mandamentos. Ele disse: eu já cumpro todos desde a minha mocidade. Jesus disse então, olha o que ele diz lá no verso 20: disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aquele jovem rico, Jesus estava convidando a ele, e a Bíblia diz, eu acho interessante que a Bíblia diz que ele era um jovem. Jesus estava fazendo um convite a ele para edificar a vida dele sobre a rocha, edificar a vida dele num projeto mais sublime de vida. Eu quero te perguntar: o que você tem plantado? Nesse seu tempo, o que você tem edificado? Quais têm sido os seus plantios? Quais têm sido, o que você pode colher? Porque não espiritualize as coisas. A colheita vai ser uma consequência do plantio. O que você pode colher? O que você, não adianta, você plantou algo, você vai colher exatamente aquilo que você plantou multiplicadas vezes. O que você pode colher? Quando nós queremos ter uma colheita abundante, nós precisamos de um plantio que seja sábio. E a minha oração é para que nessa noite você diga: Senhor, me ensina a plantar. Eu não sei plantar como convém, mas em todas as áreas da minha vida eu quero fazer os plantios corretos. Nas escolhas mais importantes da minha vida eu não quero errar. Nos dias mais decisivos da minha vida, que são os dias dos alicerces, eu quero ter a escolha correta. Os dias mais importantes da minha vida, que são os dias que eu estou fundando as bases da minha vida, eu não quero errar. Eu não quero tomar o conselho com as pessoas erradas. Eu não quero ser preso
pelo padrão social, não quero ser preso pela pressão. Eu não quero tão somente desejar ter uma vida, um futuro que seja um futuro próspero e abundante. Não, eu quero demonstrar desde já o meu plantio. Sabe quando é que a gente enxerga a disposição que uma pessoa tem de colher? A disposição que ela tem de plantar. A sua disposição de lavrar a terra, a sua disposição de lançar a semente, demonstra qual é a sua disposição de colher. Nesses dias, quero te fazer um convite. Avalie a sua vida. Não ache que as coisas... Não, há um princípio espiritual. Tudo aquilo que você tem plantado nesses dias, a maneira com que você tem edificado o seu futuro, é exatamente isso que você vai viver. É a consequência disso que você vai ter. Quantos querem ter uma casa firmada sobre a rocha? Quantos querem edificar a sua vida nesse tempo que você tem, que é o mais precioso? O desfrute não é mais precioso que o tempo da semeadura. O desfrute é só uma consequência desse tempo. Tudo que você vai viver na sua vida tem a ver com esse tempo. Eu oro para que nesses dias o Senhor levante no nosso meio homens e mulheres que serão homens e mulheres bem-sucedidos profissionalmente. Homens e mulheres que serão maridos, esposas, casamentos prósperos e abundantes nesses dias. Porque homens e mulheres que no tempo chamado hoje escolheram fazer as melhores semeaduras. Se você quer ser alguém que colhe com abundância, então escolha semear também da maneira correta. Quantos desejam isso? Quero que você feche seus olhos no seu lugar agora.